Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 7 de dezembro de 2024, um sábado, né? Estamos começando mais um momento João 3:30. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, salvando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Apocalipse 19, que a gente está numa maratona, né? E hoje a gente vai estar meditando em 19, que diz assim. Depois de... Aleluia, o título é, na minha Bíblia, diz assim. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Olha só que coisa linda, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, como é o nome desse canal, João 3:30. Que o Senhor cresça, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e eu, a missionária Nadir, diminua e suma cada dia mais para a honra e glória do seu nome. Amém? Olha só que coisa linda, né? A palavra já começa dizendo, depois disso, ouvi no céu semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Oh, aleluia! Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, a gente vê que aqui, ó, esse 2 aqui, né, o sangue dos servos, ela está atrelada, né, ao 19, ao 18, versículo 24. Por quê? Né? Porque ela, como é que se diz? Ela matou os profetas do Senhor, né? Então, a gente vê o cuidado do nosso Deus, né? O cuidado do nosso Deus. E aí é muito tremendo, igreja, porque deixa bem claro, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Juízos de quem? De Deus, tá? Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, a igreja é muito sério, tá? Então, significa que o louvor e a glória é a Deus, porque Deus derruba a grande Babilônia, Deus derruba as potestades, Deus, ele derruba a atuação maligna de Satanás no mundo, no universo. Por quê? Qual é o objetivo de Satanás, né? Derrubar, né, aquilo que é a favor das coisas de Deus. Mas lá na grande Babilônia, os seus mercadores eram os grandes do mundo, as nações, tudo era grande, né? Grande, carnalmente falando. E a gente está lidando com o mundo espiritual, né? Porque a gente vê também, se eu não me engano, acho que é em Apocalipse 17, deixa eu ver aqui, que diz assim, ó, 17, versículo 8, diz assim, Apocalipse 17, versículo 8, vou lá só pra gente ver. A besta que você viu viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminho para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era e agora não é, e entretanto virá. Então, se a gente não tiver o nosso nome escrito no livro da vida, junto com o nosso Deus, que ele é verdadeiro, que é justo, né? Que é isso que ele tem para mim e para você, a gente vai padecer com os demais dessa terra. E aí ele continua falando. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça do que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louve ao nosso Deus todos vocês servos, vocês que o temem, tanto pequeno como grande. Então tá falando aqui que a gente tem que louvar a Deus, tanto pequeno como grande. Por quê? Porque nós tememos ao Senhor, né?
Então, nós temos que adorar, nós temos que louvar a Deus, nós temos que engrandecer o nome de Deus. E o diabo, ele não quer que a gente louve a Deus. Ele não quer que a gente engrandeça o nome de Deus. Porque ele quer que a gente culpe Deus por tudo de errado que dá na minha, na sua vida, de todas as tragédias, de tudo que acontece de errado no mundo. Ele quer o quê? Que culpe a Deus, né? A gente vê a guerra, um exemplo que a gente está tendo guerra, fala assim, nossa, mas como Deus deixa aquelas crianças morrer? Que Deus é esse? Que Deus é... Gente, é consequência do homem. E o diabo, ele só faz o que? Inflama, né? O diabo, ele inflama as coisas contra Deus. Botando Deus de vilão e ele como o bonzinho. A gente pode ver isso, sabe aonde? Sabe um filme, uma série que tem? Acho que tá na Netflix, chama assim, Lúcifer. Lúcifer é o diabo bonzinho, entendeu? Deus é ruim. Eu já até assisti essa série há uns anos atrás, né? Pra você ver a artimanha de Satanás. Ele não brinca de ser diabo. Então, vamos lá no 6. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quem reina? O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, Deus, ele reina e vai continuar no 7. Regozijemo-nos, vamos, alegre-nos. Regozijemo-nos, vamos, alegre-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva e já se aprontou. Quem é a noiva de Cristo? Hã? Somos nós, né? Eu e você. Somos a noiva do Cordeiro. Para vestir-se foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Justos. Vocês é justo? E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus, né? Oh, glória a Deus. Por quê, né? Porque é a bem-aventurança de Deus, né? Nós somos felizes porque nós temos um Deus vivo conosco. E tudo que ele fala, tudo que ele diz, já vai acontecer. Porque essa palavra, ela é viva, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é tudo, né? Essa palavra, ela traz vida para mim e para você. E continuamos. Então, caí aos seus pés para adorá-los. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos. Olha, aqui é João, tá? João. Então, João não aceitou a adoração, tá? Então, vamos lá, vamos de novo. Caí aos pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você, como seus irmãos, que se manifestam fiéis testemunha de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós temos que adorar a Deus sempre, né? Então, o anjo diz para ele, não pode, você não pode me adorar. Adore a Deus, né? Ou seja, anjo não... Gente, tem gente que adora anjo. Não, gente, pelo amor de Deus. E o anjo tá aqui advertindo ele. Não me adore, João, né? O anjo adverte a João não adorar. Então, vamos continuar. Depois eu tenho que ver aqui. 19, 9. E aí, continuou. O cavaleiro no cavalo branco. E vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Quem que é fiel e verdadeiro? Jesus. Esse cavalo branco não é o mesmo cavalo branco que a gente viu no Apocalipse 6:2, tá? Quer ver? Tem uma diferença do cavalo de 6:2. Porque o cavalo de 6:2, Apocalipse 6:2, vamos lá pra gente ver. Diz assim, ó. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor determinado a vencer. Isso aqui era o anticristo, tá? Esse cavalo branco aqui é o anticristo, do 6:2. E esse cavalo do 19 é Jesus, tá? Não se compara com o cavaleiro, o anticristo. Esse é Jesus. É o Messias, é Jesus, tá? E aí, diz assim, ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e sua cabeça há muitas coroas, um nome que só ele conhece. Quem que é? Jesus. Então,
a gente vê que até diferença, tá? A besta, o diabo, o falso profeta, Satanás imita Deus até nessas coisas. Um nome que só ele conhece, ninguém mais. Aí diz no 13, ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus, tá bom? Quem que é? Jesus. Quem que foi morto pelo meu e teu pecado? Jesus. Então, é o sangue, né? Dos inimigos ali, o sangue de Cristo derramado para expiar o meu e o seu pecado, tá bom? Sangue da expiação de Cristo. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco, puro e montados em cavalo branco. Então, a gente vê que as coisas do Senhor, ela é pura, ela é santa, tá bom? Com a santificação, com tudo. Então, assim, o exército dos céus, os seres angelicais, tá? Possivelmente também pode ser os crentes também aqui. Não sei, não dá embasamento. E aí diz no 15, de sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações e ele governará com cetro de ferro, né? Com cetro de ferro. Olha, isso aqui é muito interessante, ó. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações e ele governará com cetro de ferro. Ele pisa o largado vinho do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Né? Espada afiada, cetro de ferro, largado de vinho. E diz assim, no 16, em seu manto, em suas coxas está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Vamos continuar. No 17, vi um anjo que estava em pé no sol e reclamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, né? Então, haverá um grande banquete de quem? De Deus, tá? E esse banquete de Deus é para a glória do Senhor, é para o louvor do Senhor. O grande banquete de Deus, né? A gente lembra ali também do banquete do casamento dos cordeiros, a gente lembra do banquete a qual o Senhor manda chamar os servos para estar vindo e não vem. Depois ele manda chamar aqueles que estão na rua, que estão às margens da sociedade, né? Mostrando que Deus, ele, né? A gente vai participar desse banquete, é só os santos. 18. Para comerem carne de reis, para comerem carne de reis, generais poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos os livres, escravos, pequenos e grandes, né? Então, Deus, ele vai ter esse banquete. Então, 19, e não vai ter para onde correr, tanto pequenos e grandes. 19, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ele vai querer o quê? Guerrear. Mas a besta foi presa e com ele o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta. Enganou quem? Os que receberam a marca da besta foram enganados e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, né? E a gente vê também no 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com carne deles. Então, igreja, haverá a justiça de Deus, né? Haverá. Eles vão morrer. Né? Porque o que acontece? A besta, o falso profeta, né? E aí por diante, né? E o que acontece? É como se fosse assim, como se fosse, é o juízo de Deus, tá? É o inferno do juízo final. E assim, pronto, acabou, né? E o que? As aves vão se fartar com o quê? Com o grande banquete de Deus. Porque aqueles que serviram a grande besta, o falso profeta, que receberam o sinal da besta, vão morrer, igreja. Vão morrer, tá? E a terra vai ser cheia de cadáver. E não vai ter por onde correr. Por isso que a gente que serve a Deus, a gente tem que se manter justo. Todo o tempo, né? Por quê? Me chama muita atenção que quando a gente vê aqui no versículo 20, e diz assim, ó, na parte B, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Que lago de fogo é esse? Né? Não é o inferno que vai ser inaugurado? Então a gente tem que prestar bem atenção, igreja, porque as coisas do Senhor, quando ele fala, vai se cumprir. E tem gente que fala assim, que nada. Já está acontecendo. Já se passaram uns 2000 anos de quando João escreveu, né?
E nós estamos aqui, vivendo, vendo as coisas que estão acontecendo. E a gente vai ter que viver cada situação para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, amém? Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Medite nela depois, igreja, leia, medite na sua palavra, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa falar para você. Porque assim, o Espírito Santo de Deus, ele ministra para cada um de uma maneira diferente, para que ele possa falar melhor aos vossos corações. Fica na paz. Um bom dia.